Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é O DNA Conceitual. Ela foi dada em Portland, Oregon, Estados Unidos, em 20 de julho de 2013. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há uma audiência maior aqui do que vocês sabem. E um dos atributos que nós descrevemos antes é que quando nós nos apresentamos para aqueles que estão em um grupo que expressaram intenção pura para ouvir, vocês criam uma outra energia. E nesse caso em específico, nós chamamos de a comitiva de Cryon, mas nós não a identificamos muito frequentemente. E nesse caso em particular, está preenchido com aqueles que vocês conhecem, pois esta noite é uma mensagem de parabenização, cheia de informações sobre aquilo que é químico e celular, mas uma mensagem que não podia ser dada antes deste ano. E, portanto, quem vem para esta sala neste momento serão todos aqueles que participaram com vocês. Talvez aqueles que vocês amaram e perderam, incluindo os pais deles e os pais antes deles. Porque eles também são trabalhadores da luz em sua própria maneira. Do outro lado do véu, eles sabiam sobre você e sobre o potencial de que você estaria aqui. É confuso para o ser humano pensar que pode funcionar dessa forma. Porque muitos de vocês disseram que no ciclo de vida, muitos deles já reencarnaram no planeta novamente, e eles reencarnaram e estão aqui. E, no entanto, uma parte das almas deles nunca sai do outro lado do véu. E esta é a parte que está aqui hoje. E, portanto, nós convidamos a eles para entrarem neste momento. E alguns de vocês sentirão conforme eles tocam vocês com suas mãos, com amor. E conforme eles dizem a vocês, ouça, 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 porque esta é uma mensagem profunda sobre a evolução do ser humano. Nós demos a vocês informações no passado e agora queremos clarear e dar mais dela. Nós queremos qualificar e limpar e tornar mais disponíveis algumas das coisas pelas quais procurar. E antes de mesmo começarmos com a premissa da mensagem, nós diremos a vocês o que nós dissemos várias vezes, que o que estamos descrevendo sobre o que está acontecendo com o ser humano, nós já vimos antes. Portanto, nós sabemos que isso existe e sabemos os potenciais do que falamos. Mas podemos dizer a vocês que não temos nenhuma ideia quando vocês irão permitir que isso seja. Quando a humanidade passa por esse tipo de mudanças, depende do seu livre-arbítrio o quanto tempo vocês desejam realizá-lo. Essa transição em particular. Isso também depende de o quão difícil aquela parte obscura da dualidade decide batalhar contra vocês. A velha energia do planeta irá lutar contra as mudanças. E ela irá combater até mesmo até a morte. Isso quer dizer que talvez uma geração inteira precise partir inteiramente antes de algumas dessas coisas acontecerem. Velhas tradições e formas antigas demoram muito tempo para ir embora. E às vezes requer até mesmo o que vocês viram com os israelenses no deserto, onde eles tiveram um período de 40 anos de tempo, onde uma geração precisou ir embora completamente antes que outra chegasse.
na terra prometida, e o motivo que nós demos isso antes é o mesmo motivo que nós damos hoje sobre o que está acontecendo agora. Vocês não podem pegar a consciência dos escravos e levar para uma terra prometida. Uma nova geração que nunca tinha visto a escravidão no Egito precisava então nascer e se desenvolver, crescer, ser alimentado todo dia, ser cuidado e amado, para poderem mover-se, mudarem-se para as terras nas quais estão agora. Isto não é apenas uma metáfora, é um exemplo. E é isto que vocês estão enfrentando agora. Quanto tempo demorará? E isso não é o que nós abordaremos hoje. Abordaremos hoje o que acontecerá. Nós estabelecemos a premissa e descrevemos o que já dissemos antes. A premissa é esta: o seu DNA, neste momento, como ser humano, está operando em aproximadamente 30 a 31% de sua capacidade plena. E a capacidade do DNA, devido a essa escala graduada que nós acabamos de dar a vocês agora, é de 100%. Portanto, isto é o mais elevado que pode ir, e isso representa então o DNA que os mestres que caminharam sobre esse planeta tinham, que podiam manipular a vida e a morte, que poderiam manipular aquilo que é físico, que podiam mudar os atributos da própria matéria. E muitos deles podiam. E vocês estão em aproximadamente 30%. Nós dissemos que isto se deve ao livre-arbítrio que vocês tiveram de consciência, e a consciência está atrelada àquilo que existe fisicamente no planeta, incluindo a porcentagem de seu DNA com os quais você trabalha. Portanto, o que você pensa, você cria. E através de éons de tempo, neste ponto do tempo, vocês estão em 30%. Aqui está o que eu quero dizer a vocês, que é interessante, e eu posso dizer isso devido à descoberta feita no último setembro, em 2012. A ciência agora sabe o que nós dissemos a vocês há anos atrás, que 90% de seu DNA são informações e não códigos. 90% de seu DNA são como um manual de instruções, como painel de controle, para o pequeno 3,5% que modifica as partes codificadas de proteínas que compõem os genes. Portanto, vocês agora têm a sua definição pela ciência de 90% do DNA como instruções. E é sobre isso que nós falamos a vocês originalmente. E aqui está o que eu quero que vocês tenham muita clareza a respeito. Porque vocês estão operando a apenas 30%, um ser humano pensaria de forma linear e diria para si mesmo: bem, isso significa que nós podemos começar a melhorar e a ciência verá uma entrega de um DNA mais eficiente. E de alguma forma, nós seremos capazes para olhar para isso quimicamente e ver isto no genoma humano conforme ele se muda e se transforma. E portanto eu vou dar essa informação para vocês. Não, vocês não verão isto. E aqui está o porquê. Porque na informação que vocês carregam ao seu redor, em seu corpo agora, já está em 100%. O manual já está completo. Mas a consciência da humanidade está apenas permitindo 30% ser visto. Vocês carregam 100% com vocês. E, portanto, conforme o DNA se torna, poderemos dizer assim, ativado através do tempo, por alguns dos processos sobre os quais falarei ainda esta noite, ele então captura mais das instruções que já estão lá. E vocês podem ver prova disso se quiserem.
por alguns dos milagres que são realizados por seres humanos, por eles mesmos, chamado remissão espontânea. Eles se tornam seus próprios mestres e se curam completamente e da noite para o dia a doença desaparece. Tudo o que eles fizeram é, por um momento no tempo, capturar 100% de seu próprio DNA. E, portanto, o que vocês atribuíram talvez aos milagres de Deus, na verdade, foi deles. E há mais para se olhar como prova, já que, de vez em quando, um ser humano, através de uma anomalia criada por ele mesmo, muda e captura 100% por um instante. E então, um milagre ocorre em sua percepção, não compreendendo que vocês simplesmente viram o que está disponível para vocês a cada dia. Agora, eu quero que vocês solidifiquem isso agora, conforme eu conto um pouco mais sobre o que acontecerá. Nós demos a vocês informações no passado sobre o que esperar. Mas quase toda a informação que demos a vocês é sobre comunicação com o seu registro acástico. Portanto, nós dissemos a vocês que seu DNA começará a ler o registro acástico de forma diferente, que a barreira que existe entre a morte e o nascimento será levantada levemente, para que você possa retornar para o planeta e comece a lembrar-se melhor o que você aprendeu na vez anterior e na vez anterior. E isso servirá às velhas almas, porque eles despertarão mais cedo em sua vida, sem precisar revisitar as lições que eles tiveram desta vez. Nós já demos esta informação e esta é uma revisão. Nós dissemos que, como bebês, vocês começarão a se lembrar de como caminhar, se relembrarão de como ler, se lembrarão que um fogão quente é algo do qual precisam se afastar. E vocês terão aumento nos seus instintos, como acontece com os animais. E o bebê humano não será tão indefeso como é agora. E isto é uma herança akáshica, uma lembrança akáshica. E nós já demos esta informação antes. Nós queremos dar algumas coisas para vocês no nível químico, que não envolve exatamente uma herança akáshica. Nós estendemos para a comida. Nós dissemos que alguns de vocês estavam recebendo informações sobre dietas espirituais. E se vocês seguirem este ou aquele protocolo, Deus estaria feliz com vocês. E nós dissemos que a verdade dessa questão é que, em seu registro akáshico, isso quer dizer, em suas vidas passadas profundas, todos vocês tiveram vidas onde viveram muito tempo e um tempo muito longo naquele lugar. E este é o alimento que vocês precisam encontrar hoje. E isso vai contra, necessariamente, vocês comerão como um americano saudável ou um americano não saudável. E vocês se encontrarão revertendo para um tipo de comida que você nem mesmo era atraído anteriormente, mas agora, numa nova energia, está começando a se mostrar e você está curtindo. E talvez isso requeira que você não coma carne, pode requerer uma diferente forma de pensar, e não significa que seja espiritual para aqueles ao seu redor, apenas significa uma lembrança akáshica de saúde. Isso ainda trata-se de lembrança akáshica. Portanto, agora vamos mudar para o que acontecerá quimicamente em seu corpo com uma porcentagem aumentada de atividade da inteligência de seu DNA. E é isso sobre o que eu quero falar. Isto é a inteligência corporal chamada sabedoria inata. Vocês começarão a se aproximar dela. Nós demos esta informação também. O véu começa a se levantar entre o corpo consciente e a sabedoria inata. As coisas que vocês fazem testes musculares para poder descobrir, quando realmente querem saber disso conscientemente, e vocês sabem que há uma desconexão entre elas. Isso começará a diminuir e vocês começarão a saber intuitivamente sobre seu corpo ainda mais, mas há mais coisas do que isto. Tem a ver com
um DNA inteligente. Este é um DNA que começa a funcionar conceitualmente, ao invés de reativamente, que se torna menos linear e um pouco mais quântico. Alimento. Alguns de vocês estão desfrutando o que chamam de herança akáshica, mas com reservas, porque vocês ainda são intolerantes com determinados tipos de comida. Agora, a intolerância é causada por um DNA que não é conceitual. Ele não sabe por quê. Ele simplesmente é alérgico. E parte disso, ele é alérgico devido à sua cultura, ou pelo que vocês já fizeram, contra aquilo que vocês estão tentando fazer com sua herança akáshica. Isso parece não se encaixar totalmente, 100%, e não irá. Mas se o DNA está começando a se tornar mais inteligente, ele irá analisar o que você está fazendo e jogar fora aquelas coisas que criam a intolerância. E, portanto, o que eu estou dizendo é isto. Alguns de vocês perceberão em sua jornada nos próximos anos que as coisas que vocês costumavam ficar afastados, de repente estarão ok para você. E o que isso simplesmente significa é uma refeição mais agradável. Necessariamente significa que você será mais saudável porque está ficando afastado das coisas que atualmente você é intolerante. Mas você realmente gostaria de tê-las. Portanto, este é um DNA inteligente que sabe que você deseja estas coisas e a vida seria um pouco melhor e mais fácil se você pudesse tê-las. Portanto, ele se reajusta o próprio sistema metabólico do que um corpo deveria ser alérgico e ao que ele não é alérgico. Isso não é causado por qualquer coisa que você ingere. Não é causado por qualquer tipo de reação de um químico por outro, é causado devido ao DNA se tornar mais inteligente. Ele vai até o manual e pega alguns pontos de porcentagem. E naqueles pontos de porcentagem está aquilo que eu chamarei o DNA conceitual que os seres humanos deveriam ter. Isso irá mostrar não apenas aqui, mas no próximo tema. E isto é o sistema imunológico. O sistema imunológico, neste momento, está muito básico. Ele opera, mas é bastante ignorante. Ele apaga incêndios. Ele não pergunta de onde veio. Ele não pergunta o quão inteligente eles são. Ele simplesmente os põe para fora. Esta é uma metáfora para aquilo invade seu corpo e que cria, que faz com que os glóbulos brancos corram para a cena e combatam o fogo. E em certos casos, ele vence e salva sua vida quase que diariamente. Pois o sistema imunológico é projetado para combater aquilo que ele conhece. E a bactéria mais simples com as quais vocês vivem diariamente são mantidas inofensivas devido ao seu sistema imunológico. Algumas das vacinas que alguns de vocês tomaram, na verdade, ajudaram a isto. E elas criaram toda uma série, portanto, de soldados para ajudar a combater a batalha. Mas isso ainda é algo linear. Eles reconhecem que há um incêndio e então eles vão tentar apagar. E, meus queridos, isso não é bom o bastante, queimar para combater o fogo chamado câncer. E, meus queridos, isso não é bom o bastante para eliminar o fogo de um vírus, porque ambos que eu acabei de mencionar são conceituais, invasores conceituais. Eles têm um plano. Um ou ambos, em alguns casos, irão assumir as partes funcionais das células. Alguns irão enganar o sistema imunológico. No caso do câncer, vocês têm o crescimento que não pode ser controlado e que às vezes se disfarça e em alguns casos ele se encapsula e os glóbulos brancos não podem perceber. Eles não têm nada para combater, é como se fosse um fogo dentro de uma bolha.
E então ele cresce, cresce e cresce. Se o sistema imunológico fosse conceitual, ele veria o câncer por aquilo que ele é, o que estava fazendo, e então ele o apagaria. Se o sistema imunológico fosse mais inteligente para ser conceitual, ele veria o plano de um vírus. E então ele iria impedi-lo por ser mais inteligente. Isto tudo reside nas instruções em cada molécula de DNA em seu corpo. Há mais de 100 trilhões delas. Para que isso possa acontecer, o DNA, ele mesmo, precisa se tornar um pouco mais multidimensional. E chegaremos lá. Por mais que ele permaneça em um estado linear, que ele está agora, com o qual vocês estão acostumados, a química tridimensional, você não verá muito melhoramento. Mas conforme ele se torna um pouco mais multidimensional e capta mais das instruções para permitir que ele seja, ele então combaterá as doenças de uma forma totalmente diferente. Essa é uma promessa. Portanto, este é o ser humano crescendo, transformando-se em uma criatura totalmente diferente. Uma que reconheceria, talvez, se vocês retornassem em umas centenas de anos, ou tivessem uma máquina de tempo para poder ir adiante e vissem a diferença. Um é linear, o outro não é. Essa é uma boa notícia, Cryon. Adoro isso. Isso quer dizer que finalmente teremos a cura para um resfriado comum. Não, vocês não terão. Essa não é uma informação profunda. Vocês deveriam saber já que um resfriado é uma recalibração. É um mecanismo de reequilíbrio para equilibrar você. É necessário. E todos vocês continuarão a ter este mecanismo. Se vocês tiverem muitos, isso diz que vocês estão fora de equilíbrio. Mas vocês podem ter 1 ou 2 por ano. Isso não é um desequilíbrio. Mas ele recalibra o sistema. Ele desenvolve anticorpos para determinados tipos de coisas que são, então, você estará bom para conseguir. E vocês precisam disso. É irritante. Isso não mata você. Não precisa desenvolver-se para algo maior. E sempre estará lá. Apenas para que vocês saibam. Mas há alguns deles que estão aí, que realmente são profundos. E eu gostaria de dizer a vocês, além do sistema imunológico e sua habilidade de combater as doenças e vírus, não importa o que eles sejam, porque se torna mais conceitual, aquilo que vocês gostarão mais é a recalibração do relógio corporal. Vocês estão trabalhando com 30%. E vocês vivem determinadas quantidades de anos. Eu preciso pintar uma cena. Vocês são projetados para viver muito mais tempo. Agora, em 3 dimensões, os biólogos, até mesmo os mais inteligentes, procurarão aquilo que eles acreditam que seja a causa do envelhecimento. E em 3 dimensões estão corretos. Pois em 30%, o DNA diminui os telômeros com cada divisão progressiva das células. E o cromossomo, ele mesmo, começa a se transformar em algo menos do que ele era no nascimento. E, portanto, vocês não têm uma molécula completa mais. Ela está um pouco diferente. É uma cópia de uma cópia. Agora, o que nós dissemos a vocês no passado é que no grupo de instruções do DNA estão os projetos originais das células-tronco para cada tipo de célula que está no corpo. O projeto original representa uma nova célula, uma célula perfeita, uma que está com você quando você nasce. Conforme seu corpo começa a, então, aumentar sua eficiência, há certos momentos onde vocês se regeneram e que começarão a retornar e procurar as instruções, e ao invés de fazer uma cópia, vocês pegarão uma nova. O resultado disso é uma diminuição do processo de envelhecimento.
é uma desaceleração que vocês podem ver, que aqueles ao seu redor, seus vizinhos poderão ver. Vocês não estão envelhecendo tão rápido quanto eles. E que tal isso? Você gosta? Agora, isso pode apenas acontecer se aquela parte do seu DNA, que costumava ser linear, se torne um pouco mais multidimensional. E nós falaremos sobre isto. Portanto, parece, não é, que a chave para tudo isto é sair do paradigma de um sistema químico tridimensional. Um sistema que é apenas reativo. Um químico reage a outro e cria algo mais, que isso até mesmo inclui as sinapses. E, portanto, vocês também estão olhando para aquilo que nós chamaremos o ponto alto intelectual do cérebro, o quão elevado vocês podem pensar. Meu parceiro disse a vocês que na numerologia tibetana antiga, que até agora, a humanidade só viu até o número 33 como aquele que tem um número mestre com uma definição. Que até mesmo o próximo número mestre, que é o 44, é um mistério. Se vocês observarem os números mestres de 11 a 99, vão perceber que apenas tem 3. Vocês estão olhando para o mesmo tipo de cenário que o seu DNA. Vocês não estão nem mesmo no meio do caminho. Estas coisas podem ser identificadas quando as sinapses de seu cérebro, isso quer dizer, aquela parte que agora é tridimensional e que se tornará mais multidimensional, puder captar os conceitos do 44 e do 55. Tudo isso está relacionado. E eu estou aqui para dizer a vocês que depois de 2013, é aí que essas coisas começaram a acontecer com a humanidade. Agora, como isso acontecerá e o que é necessário? É o que vocês já estão fazendo, velhas almas. Vocês estão aqui ouvindo esse tipo de mensagens. E neste momento, elas são acadêmicas e dizemos, não sabemos quando acontecerão, mas observem, elas estão aqui, estão chegando. E você deixará esse lugar e dirá, adorei a informação, mas eu gostaria de ter isto agora. Ajuda se eu dissesse a você que vocês todos verão isto? Talvez não da forma como você se parece agora, mas você estará aqui. Você estará aqui. Porque é isso que as velhas almas fazem. Elas continuam retornando para participar na vitória. Eu quero contar sobre as cápsulas do tempo no DNA. No grupo de instruções que não são óbvios para a ciência, lá estão cápsulas do tempo, uma liberação de informações. E elas são disparadas pela consciência humana. Elas estão conectadas ao que foi chamado a consciência de Gaia, que é a única medição que vocês têm de toda a humanidade. E toda a humanidade precisa mudar e se transformar um pouco mais para poder liberar as cápsulas do tempo no DNA pessoal. Portanto, já é momento que vocês façam isso sozinhos. É difícil para vocês fazer sozinhos, se não impossível, pois isso capta as suas regras da rede cristalina do planeta. Esta é a rede que se lembra das ações humanas e responde às emoções humanas. E, portanto, Gaia está envolvida em todas essas coisas. Portanto, aqui estamos nós, novamente, com o quebra-cabeças, que não é o quebra-cabeças que costumava ser. Conforme a humanidade muda a sua consciência pessoal e intenção pessoal, conforme se torna mais compassivo, Gaia muda. Ela já mudou. Não é interessante que a profecia dos antigos sobre a águia e o condor não era sobre a humanidade? Era sobre o planeta? Você compreende? Mover-se para um lugar
no planeta, ancorando a Kundalini no planeta, a jornada da serpente emplumada e o despertar do Puma no planeta. E eles não estão falando sobre o DNA, não estão falando a não ser de Gaia. Porque esta é a conexão com vocês. E é aí que está começando, e já está começando a melhorar o DNA humano. Observem as crianças. Seus filhos são diferentes. Seus netos, pai, se você está na sala e tem algum deles, eles estão realmente diferentes. Eles estão começando a ter mais pensamento conceitual. As sinapses já estão começando a mudar. Seu DNA está funcionando melhor do que o seu. Ou funcionava. Portanto, o seu trabalho é continuar a criar compaixão, curando o planeta de sua doença da guerra, curando o planeta daquelas coisas que não se encaixam bem com a integridade, curando o planeta de qualquer outra doença que não honra o amor de Deus e aquilo que é Gaia e Pachamama. E conforme vocês fazem isso, resolvem os quebra-cabeças em sua vida, Gaia muda, a rede cristalina muda, e isto é passado para as crianças. Aqui estão algumas boas notícias que vocês deveriam saber. O sistema começa a mudar até ainda mais. Se as cápsulas do tempo são liberadas em seu DNA, e a propósito, não me entendam mal, velhas almas. Vocês não precisam renascer para ter isto. Assim como aqueles que experimentam a remissão espontânea, você pode fazer isso por si mesmo, porque uma velha alma já esteve nesse planeta durante todos aqueles tempos. Ela tem o poder da compaixão e da intenção. Conforme você purifica a sua vida, você começa a se tornar mais jovem. Sabe disso? Vocês começarão a ver isso em seu próprio DNA. As cápsulas do tempo que são liberadas, isso quer dizer que nova informação começará a vir daquele reservatório de informação nos 90%. Uma vez que ela é liberada, ela permanece lá e ela é herdada. Portanto, nenhum de seus descendentes precisam reaprendê-lo. E conforme eles liberam as suas próprias, para aquilo que eles descobrirem no planeta, será passado para os seus descendentes. Um novo tipo de herança, vocês poderiam até chamá-la de herança quântica, está disponível. Isto realmente é o caminho mais rápido para uma sociedade iluminada. Se não houvesse dualidade no planeta, vocês teriam isso em 5 gerações, trabalhando em 50%. Porque o instinto natural do corpo humano é se tornar mais conceitual e absorver as coisas que ele precisa e que funcionam para ele. Mas o que está em seu caminho, que restringiria esse tipo de crescimento, são as reminiscências da velha dualidade, que continuarão a combater você. É apropriado, e já vimos isto antes, é parte do processo. 2013 é um ano difícil. Velha alma, se você sabe por que é difícil e você compreende o impacto inteiro e a profundidade do porquê é difícil, se você realmente compreendeu aquilo, você pode ir para casa e dar uma festa. E você pode parabenizar a si mesmo por fazer o impensável, isso é, criar as sementes de um planeta que irá ascender. Criando e crescendo, cultivando, plantando as sementes em sua própria casa, que levará talvez a um planeta sem guerras. Vocês nunca se darão totalmente bem. Eu posso dizer isso a vocês. Mas as soluções nunca serão matar uns aos outros. E será uma coisa boa. E este é o potencial que nós vemos. Mesmo hoje, se vocês olharem para suas sociedades,
Sejam sociedades que vão para a guerra em primeiro lugar, hoje serão em último lugar. E chegará um momento onde isso não acontecerá. Vocês podem imaginar uma realocação dos fundos onde não haverá mais armas? E no que vocês poderiam gastar o dinheiro? Isso está em seu futuro. Velha alma, vocês estão plantando as sementes para isto. Mas, quimicamente, o seu DNA está tão pronto. As cápsulas do tempo que estão escondidas são aquelas que vão tomar vantagem de algo que é muito difícil dizer a vocês tecnicamente. Nós continuamos falando sobre o DNA quântico, e isso não está correto. E nós sabemos que não está correto. O DNA nunca poderá ser uma partícula quântica, mas o DNA tem atributos quânticos, porque ele tem um campo que literalmente afeta o giro da estrutura quântica nos átomos. Vocês podem dizer que ele transmite informações quânticas? E isto em si mesmo torna-o um transmissor quântico. Um nome que eu não posso dar a vocês. Vocês ainda não têm esse nome. Vocês não têm? Meu parceiro não pode dar isso a vocês. Eu dei para ele 3 vezes. Ele não pode dar a vocês porque não existe. Este é o exercício que está disponível. Como você pode saber o que você não sabe? Como eu posso dizer ao meu parceiro o que está vendo quando ele não tem palavras para expressar? Imagine uma cápsula do tempo sendo liberada para que o seu DNA possa fazer um trabalho melhor ao transmitir um campo quântico ao redor de sua própria estrutura celular, que pode tornar o sistema imunológico inteligente, que possa trazer um casamento entre o cérebro consciente e a inteligência inata. Não há nome para isso ainda. Ah, mas haverá. E os cientistas verão isto. E eles irão rotulá-lo. E quando isso começar a ocorrer, meus queridos, lembrem-se desta canalização. Vocês poderão até gargalhar com o fato de que meu parceiro não tinha nome para isso ainda, mas vocês terão. Você compreende porque esta é uma celebração? Você compreende porque a comitiva nesta sala que tem estado com você desde o início, desde o momento que começamos, está aplaudindo? Você compreende que esta mensagem, em particular, nós nunca poderíamos dar a vocês em 2012, não desta forma, porque agora podemos dizer a vocês o que irá acontecer, e antes disso era apenas um potencial. Cryon, você quer dizer que isso é mais do que um potencial? E eu direi, sim, é mais do que um potencial. E o motivo pelo qual posso dizer isso é porque há aqueles caminhando na humanidade agora que já têm isto. Eu os chamarei de prodígios quânticos. Crianças que viverão mais tempo e não irão absorver nada, não terão doenças. E vocês irão estudá-las e colocá-las nos microscópios e não verão nada diferente. Até que vocês tenham a invenção quântica sobre a qual nós falamos. E aí então vocês verão. Alguns de vocês irão compreender esta mensagem e outros não. E para aqueles que não compreenderam, eu irei resumi-la e dizer: abençoado é o ser humano que sente que é parte dessa mudança compassiva no planeta e captura aquilo que é o amor de Deus dentro de si mesmos, pois eles estão no controle do futuro. E é por isso que há uma parabenização acontecendo, uma festa nesta sala. E ela continuará até mais tarde hoje. E na cerimônia de iniciação que virá, e estarei lá. Nas visões que alguns de vocês terão, talvez, nos sonhos, há mais coisas acontecendo aqui do que vocês imaginam. E eu estou aqui para dizer a vocês que há 23 anos isso era apenas um potencial. Mas hoje é uma realidade.
Eu não diria essas coisas se elas não fossem acuradas e verdadeiras. Eu também compreendo, querido ser humano, que você é muito impaciente e que você desejava que isso estivesse aqui agora. Vocês disseram as mesmas coisas há uma década atrás e outra década atrás. Acontecerá e vocês verão. E assim é. Esta é uma canalização em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da canalização é A Consciência Conceitual, e ela foi dada em 27 de julho de 2013 em Kansas City, Estados Unidos. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Você pode ter percebido que meu parceiro não se prepara para a canalização. E em uma velha energia, era necessário preparar-se. Pois o que acontece corporalmente para o corpo humano durante o transe precisa frequentemente ser precedido por uma purificação. E, portanto, você verá muitas pessoas iniciando, respirando e usando as técnicas de respiração equilibrada para limpar e purificar certas partes do cérebro, para dar a eles a quantidade necessária de oxigênio para dizer ao corpo que algo está acontecendo e então começar. Mas meu parceiro não faz isso. Há outros que disseram que um posicionamento do ser humano em determinada atitude, o desenvolvimento de determinadas frequências a partir da meditação e da entonação seriam necessários para poder fazer o que vocês estão ouvindo agora. E eles estariam certos. E tudo isso é muito bom. Mas vocês não veem fazendo isso também? E, portanto, isso levaria alguns a dizerem que eles não estão fazendo de forma correta, ou em outras formas dizer que eles não estão fazendo de forma alguma, e eles usarão isso e dirão por que eles não veem a preparação, portanto não é algo real. E este é o seu discernimento, não é, meus queridos? Vocês começam a ver grandes mudanças, e meu parceiro está consciente disso, e há 4 anos atrás, ele fez a sua mudança. E há 4 anos, eu pedi a eles se ele estivesse próximo para o próximo passo, e ele disse, o que quer que seja. E aquele passo foi sobre o que nós estamos falando hoje. É uma fusão de você com seu eu superior, de forma que corporalmente vocês não precisam fazer aquelas coisas, você já está lá. E o que ele faz é mudar a forma como pensa, como age e como envelhece. E tantas coisas que vocês não pensaram a respeito, ou que estão inconscientes, e que estão vindo para o futuro. E, portanto, esta canalização em particular, para o grupo que está aqui esta noite, e aqueles que desejam ouvi-lo neste momento, tem novamente a ver com as mudanças que estão vindo no ser humano. É uma extensão da última canalização que nós demos, ou próximo da última. É uma extensão da informação sobre humanos e como eles estão evoluindo. E antes de entrarmos na mensagem, queremos fazer uma pausa. Eu quero refinar um conceito para você do que está acontecendo neste momento. Onde está o meu parceiro? Ele está na cadeira ou não? E a resposta é absolutamente.
Onde está a consciência de meu parceiro enquanto eu canalizo através dele? Em uma velha energia, diríamos que ele precisaria entrar num armário. Ele precisaria se afastar. Porque seria como uma possessão do corpo, mas isso não é verdade. Vocês querem saber onde ele está? Ele está exatamente à sua frente. Eu estou usando tudo o que ele tem para entregar esta mensagem. E corporalmente, tudo o que ele está preenchido nesse momento comigo. E esta é a diferença, meus queridos. Você não desliga uma chave mais e se torna algo diferente, ou alguém diferente, ou tem mensagens do além que não são parte da sua consciência. Vocês precisam compreender onde isso está indo, pois a clareza e a pureza, vocês precisarão se tornar isto. E, portanto, a fusão aconteceu e a diferença nele é visto por alguns. Pois conforme ele caminha ao redor, ele pensa de forma diferente. Ele vê as pessoas de forma diferente. Ele sabe disso. Ele não esperava. Isso deu a ele uma diferente percepção de como podem ser as coisas em áreas das quais ele não tem nenhuma ideia. E eu quero falar sobre isto. E é difícil porque tem minúcias que são acadêmicas, difíceis de compreender e não necessariamente podem ser traduzidas para o seu idioma. Mas nós usamos o intelecto do meu parceiro, sua habilidade para conceber o que é que estou dando a vocês. E ele, e sua habilidade de traduzir sem filtros, da melhor maneira que ele puder. Para poder fazer isso de forma apropriada, eu preciso rever o que já foi feito. Mas eu não estou pronto ainda para fazer isto. Porque estou curtindo muito estar aqui com vocês e estar em silêncio. Eu conheço você. Gostaríamos de dizer a vocês, nesta sala, há tantos que se juntam a vocês neste momento. Eu não estou falando sobre a comitiva, estou falando sobre humanos que ouvirão mais tarde. E nós já dissemos isso antes, eles estão ouvindo mais tarde para vocês, mas eles estão ouvindo agora para eles. Então quem está certo? E o que é o agora? E a resposta é, ambos estão no agora, percebem? E, portanto, de uma forma estranha, que não é tridimensional, vocês estão juntos neste momento, agora. Aqueles que estão ouvindo mais tarde têm uma realidade apenas assim como a sua agora. E, portanto, o sentimento deles é o sentimento que vocês têm. E vocês não podem colocar isso numa linha de tempo. Eu quero que vocês vejam isso, porque aumenta o potencial da dinâmica da família. Quantos estão com você agora? Retire o relógio. Coloque o tempo em um círculo muito pequeno. Então tudo acontece no mesmo momento. Mesmo aquilo que poderá acontecer na próxima semana, no próximo mês, com uma gravação como essa, está acontecendo em sua realidade agora. Você percebe a dinâmica da família? As velhas almas são aqueles mais predispostos a ouvir esta informação. As velhas almas são aqueles que são mais predispostos a estarem nas cadeiras. E não importa qual idade que eles têm fisicamente. Alguns das almas mais antigas do planeta estão vivas hoje, com menos de 20 anos. Eles precisam estar, meus queridos. Eles precisam estar. Portanto, já foram os dias das tradições onde os mais velhos tinham a melhor informação. Simplesmente não é mais assim. Agora tem a ver com quem é o ancião do registro acástico no grupo. Quem já esteve aqui por mais tempo? Pois eles terão a sabedoria das eras. E eles representam os antigos como ninguém pode. E isso é parte do que nós gostaríamos de falar. Portanto, vamos começar
um resumo do que temos falado, do que falamos da última vez, durante uma canalização, onde o tema surgiu sobre a evolução espiritual da humanidade. Para poder abordar isso de forma apropriada, revisaremos isto. O DNA humano não está operando em uma porcentagem de eficiência que seja medida além de um pouquinho acima de 30%. Portanto, tudo o que está dentro de você, que torna você você, está operando em menos da metade do que poderia. Isto não é algo que os pleiadianos deram a vocês, é algo que vocês desenvolveram ao longo dos anos de livre-arbítrio, de uma dualidade que vocês escolheram. Vocês escolheram quanta luz e escuridão colocar em vocês ou usar. Vocês selecionaram quão bem vocês pensam e quanto as suas sociedades irão absorver a ideia de que os pensamentos compassivos curarão o planeta. Vocês escolheram com sua mente mais elevada, ou a mente mediana, ou a mente mais baixa. Isso é o livre-arbítrio do planeta. Este é o teste. Sempre foi assim. Mas o teste, que é o primeiro, mais básico, agora mudou. E vocês estão se graduando. De forma tão profunda, nós já dissemos isso no passado, que vocês verão o crescimento da inteligência humana e da compaixão. E vocês verão isto no nível corpóreo também, porque conforme o DNA humano começa a funcionar em uma eficiência melhor, isso será óbvio. E nós já demos a vocês essas canalizações, vocês podem procurar por elas. A última foi intitulada O DNA Conceitual. Nós falamos sobre um ser humano corpóreo que para de ter o que nós chamaremos reação imune linear. Reação imune linear é quando as células brancas do corpo veem um problema, correm para aquele problema e combatem. E isso é o mais inteligente que ela pode ser. E o problema talvez esteja além da habilidade que elas têm para combater, porque os glóbulos brancos, corporalmente, não têm a inteligência de ver o conceito do invasor. Vírus, que notoriamente têm inteligência, pois eles têm algo que nós chamamos um plano, mas as células brancas apenas conhecem defesa. Elas não veem a grande cena, elas não sabem nada sobre o câncer e como o câncer opera ou como ele se defende, ou como eles são imunes aos glóbulos brancos, basicamente. Então, o DNA conceitual se torna sistemas corporais que conhecem conceitos. E isto cria um ser humano que pode combater qualquer vírus, qualquer doença, porque aquela parte do sistema imunológico, é mais inteligente do que qualquer coisa que possa invadi-lo. É algo conceitual. Isto é uma evolução do DNA humano além de 30%, indo mais em direção a 35%, 40%. Quantos mestres vocês conhecem no planeta que morreram por conta de um vírus? A maioria deles morreu nas mãos de outros seres humanos? Os mestres do planeta tinham um DNA que eram muito mais avançados que os seus. Mesmo alguns recentemente tiveram a habilidade de manifestar coisas em suas mãos, mente e consciência sobre a matéria. Seres humanos, a mente dos seres humanos podem controlar a física, e esse é o projeto. Consciência sobre a física é o plano, sempre foi. O que você acha, o que você pensa sobre remissão espontânea? O que é? Como funciona? Ele requer uma influência externa ou foi criado interiormente? E a resposta é: este é o DNA trabalhando em cerca de 100% por um momento.
E é inexplicável, mas vocês podem ver e podem reconhecê-lo, documentá-lo, pois quando o ser humano pode se limpar de quase qualquer doença, quase que da noite para o dia. E nós demos bastante episódios desses para vocês, para que pudessem ver sobre o que estávamos falando, e esta é a habilidade que vem a seguir. Então, isso foi uma revisão. Agora eu peço meu parceiro para ir lentamente aqui. Pois apenas recentemente houve canalizações onde demos a eles informações para quais não tínhamos descrição, palavras, porque não há nomenclatura para o que discutimos. Nós pedimos para falar ao redor do tema, ou talvez até criar novas palavras ou frases para ir em direção àquilo que nós queremos dar a vocês. Meus queridos, nós damos essa canalização a vocês em honra aos potenciais que estão por vir. Nós queremos que você saiba que vocês fizeram algo. Queremos que vocês reconheçam, durante um período de tempo, que a humanidade tem o potencial de mudar para um tipo de ser humano muito maior, muito mais interessante do que vocês já viram. Isso vai contra tudo que foi ensinado a vocês. Isso vai contra alguns dos seus sistemas de crença que dizem que vocês nasceram espiritualmente em pecado, sujos. Isso vai contra o que as pessoas disseram sobre o futuro do planeta. Está imbuído em vocês a ideia de que vocês não conseguirão. É difícil ir além disto. Eu tenho 3 conceitos para vocês. E é uma continuação da evolução do DNA humano. Mas, ao invés disso ser chamado de DNA conceitual, essa canalização em específico, nós chamaremos de consciência conceitual. Vocês precisam compreender que o seu DNA também é responsável pela forma como você pensa, pois as próprias sinapses e as instruções de como o seu cérebro funciona também estão em seu DNA. Como vocês conhecem as coisas, como vocês trabalham uns com os outros, tudo isso é parte do projeto original e das células-tronco de cada parte do seu cérebro. Mas nós começamos a falar sobre o etéreo e coisas esotéricas que também estão envolvidas em seu corpo. Nós mencionamos aquela parte do seu corpo que é chamada inteligência inata, a parte inteligente, aquela com as quais vocês fazem teste muscular, está começando a fundir-se com a consciência comum em um nível tridimensional. Tudo isso significa, no passado, como um resumo, nós dissemos que vocês terão uma melhor ideia do que está acontecendo na estrutura celular, do que jamais tiveram antes. Isso está vindo? Não faz sentido que esta seria um dos passos evolutivos? Existe um relacionamento, no entanto, que é muito esotérico, que não necessariamente está em sua mente, sobre o seu registro akáshico. Portanto, a primeira evolução sobre a qual gostaríamos de falar é aquilo que nós chamaremos de lembrança conceitual akáshica. Vamos olhar para os seus registros akáshicos em seu DNA no momento e como isso funciona. Quantos de vocês estão conscientes das suas vidas passadas? E a resposta é não muitos. Vocês se sentam em uma atitude de acreditar. E vocês sabem que são velhas almas, mas não podem necessariamente fazer o que um leitor de vidas passadas faz e acessar aquelas que são mais importantes, mais dramáticas, ou talvez aquelas que vocês precisam curar. Neste momento, a lembrança akáshica em sua estrutura celular não é tão inteligente assim. Tudo que ela dá a você é aquilo que surge porque foi algo dramático. Pois para trabalhadores da luz, isso traz a vocês falta de autoestima devido às coisas que surgem, meus queridos, foram os momentos quando vocês tiveram problemas com temas espirituais. Vocês estão conscientes disso. E, portanto, vocês se sentam em uma plateia e têm algo em comum que nós já discutimos antes.
Agora, por que é assim? E é assim porque existe uma lembrança linear em seu registro acástico que apenas permite que os problemas surjam. E as boas partes, elas ficam bem atrás e são sobrepujadas pelas partes dramáticas. Vocês têm uma tendência de lembrar-se e sonhar com aquelas vidas passadas onde tiveram bloqueios hoje devido a elas. Vocês precisam ter determinadas coisas curadas, porque foi tão profundo em uma vida passada que isso ainda tem um resíduo em você hoje. E este é o trabalho do leitor de vidas passadas, ajudar nisso, trabalhar com isso. Agora, vocês consideram isto apenas a forma como funciona, e estou dizendo a vocês neste momento que este é uma forma de funcionar em 30%? E se o registro acástico e a sabedoria inata funcionassem juntos? Para criar algo que é muito mais conceitual. E se a lembrança acástica começasse a saber o que é bom para você? Ao invés de simplesmente trazer coisas pedindo para que você pare com coisas que estão fazendo, ou com coisas que foram super dramáticas. E ao contrário, visse o ser humano como uma parte espiritual em evolução no planeta e entregasse a vocês, ao contrário, as coisas que vocês deveriam se lembrar e que irão te ajudar. E empurrar o envelope da crença, lembrança akáshica. Vamos dizer que você vem para o planeta, vamos dizer que a sua próxima encarnação, depois que você despertar, e depois que você crescer, e qualquer idade que você tenha, você começará a se lembrar o que aconteceu nesta época, neste momento. Incluindo o dia de hoje. Incluindo lembrança de quem você é. Incluindo as coisas para fazer e não fazer. E que talvez possam ter te colocado em problema nesse momento. Porque vocês tiveram isso, mas não estão mais neste problema. Compreendem o que estou dizendo? Uma lembrança akáshica que é conceitual, trabalhando com a inteligência inata, que entregará a você em uma bandeja, praticamente, a sabedoria que vocês têm como uma velha alma hoje. Alguns de vocês terão isso quando terão 8 anos de idade. Alguns de vocês demorarão um pouco mais. É isso o que está armazenado para a próxima vez que vocês vierem como velhas almas. É um potencial de uma mudança real na forma como o corpo humano funciona. Cryon, isso é algo novo? Na verdade, não. Novo para você. É um novo você. E esta é a forma como deveria funcionar se vocês permitissem. Você compreende que passando o marcador de 2012 para essa energia onde você começa a recalibrar o planeta, vocês deram permissão para começar uma escalada de eficiência em seu DNA. E isso pode demorar gerações, meus queridos. Estou dando a vocês informações que vão acontecer. Se vocês permitindo ou não, isso acontecerá. Em uma linha de tempo, o que eu estou dizendo é que vocês criam através da sua permissão. O quão difícil a velha energia vai combater vocês de volta e desacelerar as coisas, nós já dissemos isso. Mas a evolução espiritual não pode ser detida, e vocês começaram a ver isso. Eu não terminei, esse é o número 1. Número 2 é a mais difícil, e meu parceiro apenas quer pensar sobre um instante e ir de forma lenta. Estou prestes a dar a vocês um conceito que vocês nunca viram antes, e é a forma como as sinapses funcionam em seu cérebro. Eu também tentarei dar a vocês um nome para isto. O futuro, raciocínio futuro potencial. Raciocínio potencial futuro. Agora vai de forma lenta. A forma como os seres humanos pensam no momento é algo linear. Mas o cérebro é um belo computador e é a melhor coisa que vocês têm. Vocês não estão conscientes do
por o que ele passa. Mas deixe-me dizer-lhes brevemente que o cérebro humano está baseado em experiências. É um armazém de tudo o que vocês já fizeram em seu cérebro para ajudar vocês com o que vocês estão prestes a fazer. É simples e complexo ao mesmo tempo. Quando o ser humano aborda um conjunto de escadas, o cérebro procura tudo o que ele já viu para reconhecer escadas. E ele diz, sim. Ele se lembra, sabe como subi-las, e tudo está bem. Mas se ele nunca tiver visto escadas, será diferente? Como uma criança, vocês podem imaginar quantas experiências a criança precisa ter para poder ter estes tipos de coisas ocorrendo com elas. E, portanto, é algo linear. Não importa o que vocês façam, é apresentado a vocês todas as imagens, todas as memórias, seu cérebro calcula para você o que fazer. Vocês vêm para uma sala como essa, vocês veem outras pessoas, veem cadeiras, não é um mistério. Seu cérebro coloca isso em perspectiva, você sabe que pode se sentar, isso acontece automaticamente, você não tem nenhuma ideia. Não importa a quantidade de poder de computação é necessário para fazer isso. Imagine viver a vida de forma que você possa sentar numa cadeira. Mas é isso que o cérebro faz para você. E ele é bom nisso. É sobrevivência, é proteção. Ajuda vocês quando vocês encontram pessoas para dizerem as coisas apropriadas. Seu cérebro escolhe as reações que vocês tiveram no passado para conversas ou as palavras corretas, a forma como você se parece. E este é o cérebro linear, funcionando da melhor maneira. E funciona muito bem para vocês. Agora, apresentarei algo novo. Vamos falar sobre xadrez. O mestre enxadrista se senta diante do tabuleiro. Agora, esta é uma metáfora. E o tabuleiro representa os quebra-cabeças e realidades da vida, que nós chamaremos de tridimensional. Vocês vivem e caminham em 3D e os quebra-cabeças são baseados em gravidade, altura, profundidade e tempo. Todas essas coisas são sua realidade e é assim que você funciona. Você precisa se encaixar em todas elas. E vocês fazem isso. E este é o tabuleiro de xadrez da vida. E antes que você faça um movimento, como o enxadrista mestre, o que você fará? Você avaliará a reação potencial do seu movimento. E talvez haja 5 ou 6 destes, dependendo do quebra-cabeças diante de vocês, quantas pessoas estão envolvidas, se ela está sentada na cadeira, se é conversar com seu chefe, o que é. Agora, o mestre enxadrista não terminou? Pois ele olhará para o potencial mais elevado do que poderia ser aquela reação e planejará o movimento ao redor daquela reação. Então, chegamos a 2 movimentos. Ele está procurando e olhando para o futuro potencial do que poderia acontecer baseado nas projeções que ele faz e experiências e em sua intuição. Ele está reivindicando uma habilidade inata que nem muitos têm. Uma mente que computa potenciais futuros. Então agora ele está em seu 3º movimento. O que acontecerá se isso ocorrer, e se aquilo acontecer, se ele mover aqui ou lá? O que acontecerá se aqueles jogadores fizerem isso ou aquilo? Qual é o potencial mais elevado? E se eles não fizerem nada e me derem um outro potencial, o que eu farei então? Ele está então em 4 movimentos. Percebem onde isso está indo? Você não é um mestre enxadrista, a não ser que você veja 5 movimentos adiante. Você precisa olhar para todos os potenciais que poderão ocorrer e o que os seus oponentes, isso quer dizer, aquele que precisa interagir com você, poderia fazer. Até 5 movimentos, vocês podem imaginar o poder cerebral necessário para isso? E então ele faz o seu movimento. O mestre enxadrista tem uma determinada quantidade de tempo para computar isso, e é isso que ele faz, ele se senta e você pode ver o cérebro movendo-se. Conforme ele olha ao redor do tabuleiro, ele examina a vida. Agora eu quero dizer a você,
que isto é um outro aspecto do que para onde o ser humano está se movendo. E eu vou mostrar a vocês por que é necessário e darei da forma mais prática que eu puder. Muitos de vocês têm filhos, então vamos usar isto como metáfora. 2 pequeninos, aproximadamente 1 ano, 2 anos de diferença um do outro, estão juntos. E a dinâmica é sempre a mesma, não importa se sejam irmãos e irmãos, irmãs e irmãs ou irmão e irmã. Eles estão sentados, talvez, na mesa, e um faz algo do que o outro não gosta. Ele pega comida e vai pegar um pedaço de bolo, talvez. Os pais veem isso muitas vezes. E então o outro está irritado. Ele tentará pegar o doce. E o outro irá pegar de volta. E então o outro vai dar um tapa no outro e o outro vai dar um outro tapa de volta. Logo, haverá uma disputa acontecendo. Talvez até mesmo um machucado temporário, choro, drama, e mamãe entra na cena. Eu acho que vocês estão familiarizados com esse cenário. E é infinito, não é? E isso acontece todas as vezes até que chega a maturidade, ou até que eles se separem. E agora eu quero girar esse processo novamente. E eu quero que vocês finjam que essas crianças evoluíram de uma forma que eu acabei de descrever que é possível. Uma criança faz algo, a outra não gosta daquilo, mesmo cenário. Mas, imediatamente, ao invés de puxar o doce, se a criança tem um raciocínio de futuro potencial intuitivo, então rapidamente ele irá imaginar o cenário do que acontecerá se ele puxar o doce. Ele pode não ter a experiência ou a maturidade, mas ele terá um raciocínio potencial. E ele verá que isto terminará mal. E ele não vai pegar o doce, não só isso. Talvez ele vá para o seu quarto. Ele entende tudo em 5 movimentos. E então ele não faz nada. Ele não faz nada. Ou ele pode então se afastar, ou ele pode se levantar. E este será a maior objeção. Ele simplesmente deixará a mesa. Por que eu estou dando isso a vocês? Por que eu estou me concentrando nisto? Porque, ser humano, se você chegar neste ponto, você compreende como vocês irão para a guerra? Vocês não irão? Porque vocês saberão as projeções futuras da morte, destruição, tristeza e um mau resultado. Isso estará em sua mente. Como o mestre de xadrez pode ver isso desenvolvendo e ele não irá naquele movimento. E isso será intuitivo. Percebem o que é isto? Uma raça humana que está propensa a ir embora, se afastar. E eu não estou dizendo que isso não está muito distante de vocês. Vocês já viram o que está acontecendo agora no mundo, em vários países que ainda querem causar problemas, e vocês olham para eles e dizem: onde estão vocês? Por que vocês não se juntam a eles? Não é isso que vocês fazem mais. Já está acontecendo. É mais difícil esse. Relacionamentos. Vocês não precisam mais ficar tentando adivinhar. Vocês podem ver, será algo intuitivo, instintivo. Raciocínio do futuro potencial surgindo rapidamente. Você nem saberá que tem, apenas que você pensará diferente. Quando você encontrar alguém pela primeira vez, há um protocolo que os seres humanos têm. Incerteza, talvez medo, há uma parede entre vocês dois. E se, ao contrário, vocês puderem ver uns aos outros e verem Deus em primeiro lugar, e vocês virem: é a família.
Isto é algo intuitivo? Isso é instintivo? E está vindo? A própria maneira como saudar outros, o que vocês podem ver dentro um do outro, como vocês amam um ao outro, tudo isso irá mudar. Eu não posso dizer quando. Eu não posso nem mesmo dizer se você estará aqui nesse corpo físico. Isso depende de você. Mas eu posso dizer a você isto. É isso que está acontecendo. Um terceiro e nós então deixaremos vocês irem. Controle sobre o subconsciente. Neste momento, vocês não têm isto. O que alguns chamaram do não ser, outros chamaram subconsciente, que não é você, mas aquilo que está subjacente a você em seu pensamento e que é algo que irrita porque traz medo. E o e se parte do seu cérebro. E é a parte que é difícil manter alguns de vocês sem sair, porque e se não apresenta uma boa face? E se você ir e pegar uma doença? E então você permanece em casa e não faz nada. E então logo você percebe que isso nem é mesmo você falando. O subconsciente representa uma dualidade muito ativa. E se eu dissesse a você que neste novo ser humano conceitual, a parte conceitual do seu cérebro irá ver isso por aquilo que é e colocará isso no banco de trás, onde ele pertence. Isso é uma metáfora. E, portanto, conforme você move-se adiante na vida, você não terá os medos perturbadores. Para alguns de vocês, as dúvidas agonizantes que vocês têm tentado conquistar durante toda a sua vida. Eu sei quem está aqui. E não seria muito bom simplesmente identificar isso e colocar isso de lado? E eu estou dizendo a você, esse é o trabalho da sabedoria inata e vai funcionar muito bem. Estas coisas que eu acabei de dar a vocês estão começando a ocorrer na humanidade e vocês verão alguns com isto, como tudo mais que acontece. Quando meu parceiro começou a falar sobre a nova consciência das crianças no planeta, que vocês chamam de índigo, há cerca de mais de uma década atrás, já havia muitos deles por aí, e agora a maioria deles são assim. Portanto, esta é uma forma como a evolução acontecerá com vocês também. Isso já está no planeta, vocês verão essas coisas. E então, dentro de 10, 15 anos, é que isto será muito maior do que é agora. E o que isso significa, querido ser humano, é que a natureza humana está mudando. Vocês chamam isso de muitas coisas. Os psicólogos chamam de aumento de maturidade. Parecerá desta forma, porque é assim que se parece mesmo. Cientistas olharão para isso, para a forma como vocês combatem a doença dentro do ser humano, desenvolvendo uma imunidade que é nova. E eles nunca irão para onde eu vou hoje. Um DNA que está começando a ver as instruções e funcionar melhor. Trabalhando com a informação das células-tronco um pouco melhor do que tem sido feito com a humanidade. Eventualmente, a humanidade pensará como mestres. E há mais, mas não hoje. O que eu acabei de dizer a vocês hoje será o bastante para criar uma vida muito diferente do que qualquer coisa com que você está acostumado agora. E a coisa final que eu quero dizer a você é que você não precisa ter um outro corpo para que isto aconteça. Se você acredita em remissão espontânea, você sabe que qualquer coisa sobre a qual estamos falando agora está disponível para você em tempo real, alma velha. Nós não queremos que vocês vão embora e retornem para poder facilitar estas coisas. Nós queremos que vocês criem essas coisas agora. Veja essas coisas como possíveis em seus próprios corpos. Reivindiquem essas coisas, meus queridos. Há aqueles nesta sala que se curaram de doenças. E que se curarão de doenças. Então, por que parar aí?
Dê uma olhada em quais são os potenciais. Isso mudará os seus medos, sua postura, a forma como as pessoas te veem, a forma como você reage ou não. E você se tornará um modelo do futuro. E é isso o que velhas almas estão aqui para fazer. E esta é a mensagem do dia. Há uma tal honra por seu processo. Você sabe como eu posso dizer essas coisas a você? Porque já vimos isto antes. Vocês não são o primeiro planeta a graduar para este nível. Vocês sabem que a vida na galáxia está baseada no DNA. E vocês verão isso. Isso não é único para a Terra, está em toda parte. E vocês verão isto. Então logo vocês encontrem qualquer outra vida que seja microbial, em qualquer lugar, em qualquer lua ou planeta, no futuro, e analisá-la, vocês encontrarão a hélice dupla. Preparem-se para isto. Preparem-se. Nós já vimos isto antes. Portanto, nós sabemos e conhecemos os potenciais que estão diante de vocês. E assim é.